Boa noite, meus irmãos queridos. Que privilégio retornar a esta linda igreja e participar desta conferência. Deus está neste lugar. E o Deus que está presente é o Deus que fala, e fala através da sua palavra. Acabamos de ouvir uma exposição das Escrituras. E quando você abre a Bíblia, e quando você lê a Bíblia, e quando você expõe a Bíblia, é a própria voz de Deus que estamos ouvindo. Por isso eu convido você, mais uma vez, a abrir sua Bíblia. Agora em Efésios capítulo 3. E faremos a leitura dos versos 14 ao verso 21. Efésios 3, 14 a 21. E Paulo está orando novamente e diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Bom, nós já ouvimos sobre esse pano de fundo, a mensagem anterior, de como o apóstolo Paulo, esse grande bandeirante da fé, passou 3 anos nessa cidade de Éfeso, uma cidade na época com mais de 300 mil habitantes, a capital da grande província da Ásia Menor, uma cidade cosmopolita, uma cidade que abrigava o templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, 4 vezes maior do que o Partenon de Atenas, uma cidade tomada pela idolatria, porque os nichos do templo da deusa Diana eram o principal produto de souvenir para as pessoas que vinham e saíam dessa cidade. Uma cidade fortemente ocultista, e milagrosamente o apóstolo Paulo, ficando ali 3 anos, impacta de tal maneira a cidade que a idolatria recua. Os mágicos convertidos a Cristo queimam os seus livros de magia em praça pública, e a palavra de Deus prevaleceu na cidade de Éfeso. Pela influência do ministério de Paulo em Éfeso, igrejas foram plantadas em toda a província, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis. Um grande avivamento. Então o apóstolo Paulo deixa essa cidade, vai a Jerusalém, cumprindo um compromisso assumido, em virtude da fome que devastou o mundo no tempo do imperador Cláudio, que governou o Império Romano do ano 41 ao ano 54.
E como efeito colateral desta fome mundial, conforme Atos 18:2, o imperador Cláudio expulsa os judeus de Roma. E eles retornam a Jerusalém e a Judéia, sem terras, sem casas, sem renda. E Paulo então resolve fazer um grande levantamento de ofertas entre as igrejas gentílicas da Galácia, da Macedônia, da Acaia e da Ásia Menor, não apenas para socorrer os crentes judeus empobrecidos, mas também para costurar a unidade espiritual da igreja judaica e da igreja gentílica. E nessa ida para Jerusalém, levando essas ofertas, ao despedir-se dos presbíteros da igreja de Éfeso, conforme relato de Atos 20, Paulo diz para eles que o Espírito Santo estava assegurando a ele que o que ele enfrentaria pela frente eram cadeias e tribulações. Entretanto, afirma: em nada, porém, considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Quando ele desembarca em Cesareia Marítima, o profeta Ágabo o prende com o seu próprio cinto e diz-lhe: é isso que vai acontecer com você em Jerusalém, eles vão prender você lá. Os crentes tentam demover Paulo de subir a Jerusalém, e ele respondeu: eu estou pronto não só a ser preso, estou pronto a morrer por Jesus em Jerusalém. De fato, ele foi preso. 40 judeus entram em voto de anátema, dizendo: nós não vamos comer, nós não vamos beber, enquanto não matarmos Paulo. Há um furo de imprensa, a notícia vaza, chega o sobrinho de Paulo, ele comunica ao comandante, e naquela mesma noite Paulo é trasladado de Jerusalém para Cesareia Marítima, onde estava o quartel-general de Roma em Israel. E ali Paulo fica preso 2 anos, sendo acusado pelos judeus. Em virtude da política do governador Festo, prestes a entregar Paulo ao Sinédrio, que planejava matá-lo no traslado de Cesareia a Jerusalém, sendo cidadão romano, Paulo diz: eu quero ser julgado diante César em Roma. O governador disse: para Roma você quer ir? Para Roma você irá. E ele chega em Roma não como sonhara chegar. Chega preso, chega algemado. Mas vai afirmar em Filipenses 1, versículo 12, o seguinte: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Porque Paulo estava preso, as igrejas foram mais encorajadas a pregar. Porque Paulo estava preso, oportunizou a evangelizar toda a guarda pretoriana, a guarda de elite do imperador, 16.000 soldados da mais alta patente do império. Porque Paulo estava preso, não podendo ele viajar, começou a escrever cartas, as cartas da primeira prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Então esta carta é enviada da prisão à cidade de Éfeso. E nesta carta, Paulo faz 2 orações distintas. A primeira delas acabamos de ouvir, a brilhante exposição. Paulo ora para que os crentes saibam o que eles têm em Cristo Jesus. Mas a segunda oração é essa que acabamos de ler, e Paulo começa assim: por esta causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai. O judeu orava de pé, via de regra. Quando a coisa era muito séria, ele se colocava de joelhos. Mas aqui tem uma pergunta a ser feita: por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Que causa é essa? Que leva Paulo a se ajoelhar para orar? A resposta a esta pergunta está no versículo 6 do mesmo capítulo.
a saber que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Esta é uma revelação que ficará oculta dos séculos. Em outras palavras, Deus só tem uma igreja, só tem um povo, só tem um rebanho, só tem uma família. E a igreja de Deus é formada de judeus e de gentios. O Senhor Jesus morreu para comprar com o seu sangue os que procedem de todo povo, tribo, raça, língua e nação. Essa é uma verdade estupenda, gloriosa. Não importa a cor da pele, não importa o idioma, não importa a etnia, não importa a cultura. Todo aquele que crê no Senhor Jesus, seja judeu, seja gentio, seja grande, seja pequeno, seja rico, seja pobre, seja doutor, seja analfabeto, este e só este faz parte da igreja do Deus vivo. E ele então prossegue: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Embora só existe uma igreja, um corpo, uma família, um rebanho, a igreja de Deus tem duas características. Ela é a igreja militante e ela é a igreja triunfante. É a igreja que já foi para o céu e está glorificada, e é a igreja que permanece na terra, enfrentando as lutas e os dilemas deste mundo. Ambas as igrejas, que é uma só, uma triunfante e outra militante, tem em Deus a sua identidade. Nós temos uma origem, nós temos uma identidade. Deus é o nosso Pai, Deus é a nossa fonte. Foi Ele quem nos criou, é Ele quem nos alcançou com a sua graça, é Ele que nos salvou por meio de Cristo, Ele que nos dá a segurança da salvação mediante a obra do Espírito Santo. A igreja tem em Deus a sua identidade. Mas Paulo faz essa introdução para entrar no seu pedido, e o pedido está no versículo 16: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Preste atenção aqui. Glória não é um atributo de Deus, como é a santidade, a justiça, a misericórdia. Glória é um termo teológico que representa todos os atributos de Deus no seu resplendor máximo. Glória é o que Deus é em si mesmo, na sua plena manifestação. Na ousadia de Paulo, ele está pedindo para que Deus empregue a riqueza da sua glória para responder a sua oração. Ele está dizendo: Deus, eu quero que o Senhor use tudo quanto o Senhor é, tudo quanto o Senhor tem, para responder a oração que eu vou fazer. E o que ele vai pedir para Deus? Vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Acabamos de ouvir a exposição do pastor Lipão. Que poder é esse? É o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, não há evangelho sem poder. O evangelho é o poder de Deus. Não há reino de Deus sem poder. O reino não constitui ou não consiste de palavras, mas de poder. Não há cristianismo sem poder. A igreja é o povo que experimenta esse poder, e esse poder está à disposição da igreja. Se não estamos experimentando esse poder, não é por falta de poder, é porque nós não estamos nem conhecendo e nem usufruindo. Para que sejais revestidos e fortalecidos com poder. É o poder que fortalece. Não tem, portanto, a possibilidade de um crente ser fraco, frágil, quando toda a suprema grandeza do poder de Deus está à disposição da igreja. Agora notem, como é que esse poder se manifesta?
Porque tem muita gente que acha que o poder de Deus é uma coisa de uma espiritualidade cênica, de uma espiritualidade teatral, de uma espiritualidade espetaculosa. E muita gente acha que ter poder de Deus é fazer coisas esquisitas, esquisitices espirituais. Mas Paulo vai dizer o seguinte: para que você conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito, no homem interior. Não é uma coisa espetaculosa, não é uma fanfarronice espiritual, não é uma espiritualidade teatral e cênica, é no homem interior, é aí dentro de você. E você ainda pode pensar assim: bom, mas isso está muito subjetivo. Como é que eu sei que eu tenho esse poder aqui dentro? Qual é a prova? Qual é a evidência? Que critérios eu tenho para fazer essa avaliação, se eu estou sendo fortalecido com esse poder, mediante o Espírito Santo, no meu homem interior, aqui dentro de mim? Qual é a prova disso? Qual é a evidência disso? Paulo responde, versículo 17: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Entendamos isso aqui. A única evidência que você pode ter que você foi revestido com esse poder no homem interior é se Cristo habita no seu coração pela fé. A evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, é se Cristo habita nela. Concordo com J.I. Packer, considerado o maior teólogo do século passado, quando ele diz que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. O que é isso? Você caminha pelas ruas de Joinville e é possível que haja algum prédio ou algum monumento que, passando você por lá à noite, você vê esse prédio ou esse monumento em destaque. Uma luz projeta aquele edifício ou aquele monumento para você admirar a sua beleza arquitetônica, para você admirar a sua história e a sua grandeza. Mas você não vê a luz está escondida, porque o propósito daquela luz não é revelar a si mesma, é revelar aquele monumento. O Espírito Santo veio para exaltar Jesus, para enaltecer Jesus, para mostrar a grandeza de Jesus, a beleza de Jesus, a glória de Jesus, e a evidência que você é uma pessoa revestida com o poder do Espírito Santo é quando Jesus habita no seu coração, pela fé. Mas vamos pegar a palavra habita, porque aqui está a chave do entendimento. Na língua grega, há duas palavras para habitar: a palavra paroikel e a palavra katoikel. A palavra paroikel é o habitar temporário. Por exemplo, eu fui convidado para pregar aqui hoje. Bondosamente o pastor me botou num bom hotel. Bom hotel. Eu estou lá naquele quarto, naquela suíte, mas eu não sou dono daquele quarto. Eu não posso fazer reformas naquele quarto. Eu não posso alterar a logística daquele quarto. Eu estou lá hoje, amanhã de madrugada, eu já estou indo embora. Eu sou um hóspede, eu não sou o dono do quarto. A palavra paroikel é de uma habitação de um turista, ou a habitação de alguém que alugou aquele imóvel, mas ele não é o dono daquele imóvel, ele não pode mudar aquele imóvel, ele não pode reformar aquele imóvel, ele não pode trocar os móveis daquele imóvel, ele é apenas alguém que está pagando uma diária, uma mensalidade, mas ele não é o dono, ele vai embora, ele é passageiro. A palavra habitar aqui não é paroikel, a palavra que aparece aqui é katoikel. E o que significa katoikel? É o habitante permanente.
é o habitante que é o dono, é o habitante que tem todas as chaves e pode fazer todas as reformas, porque ele tem autoridade de fazer isso, porque ele é o proprietário absoluto daquele imóvel. Deixa eu ilustrar. Quem nesse auditório aqui mora de aluguel? Levante o braço. Quem mora de aluguel? Obrigado. Imagine que você esteja procurando um apartamento ou uma casa para morar. Imagine que você procure um corretor ou o próprio dono do imóvel. Imagine que você gostou do imóvel e está pronto a alugar o imóvel. O preço está combinado, cabe no seu bolso. Mas imagine que o dono desse imóvel, ou o corretor desse imóvel, diga assim para você: eu alugo, vou lhe dar todas as chaves, exceto uma chave. Nesse quarto aqui você não vai ter acesso. Eu crio cobras aqui dentro. Eu perguntaria a você: alugaria você esse imóvel? Você colocaria a sua família lá? Pasmem vocês, lá em São Paulo tem gente que o animal de estimação dele é cobra. Pasmem vocês, tem lojas em São Paulo especializadas em vender grilo para alimentar cobras. O que é que significa "e assim habite Cristo no vosso coração"? Significa o seguinte: Jesus, eu estou entregando para o Senhor todas as chaves do meu coração, todas as áreas da minha vida. O Senhor manda em todas as áreas da minha vida. Quando Jesus recebe todas as chaves do nosso coração e passa a ser o dono de todas as áreas da nossa vida, então você está demonstrando na prática que você foi capacitado, revestido com o poder do Espírito Santo de Deus. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Mas ainda parece subjetivo demais, porque você pode perguntar: mas como é que eu posso aferir que eu estou revestido com o Espírito Santo e que Jesus habita katoikel no meu coração? Que evidências eu tenho? Que provas eu tenho? E Paulo responde: estando vós arraigados e alicerçados em amor. Você quer saber se você está cheio do Espírito Santo? Você quer saber se Cristo mesmo habita no seu coração e tem todas as chaves? É se você ama. A evidência que você é discípulo de Jesus não é o quanto de teologia você conhece, mas o quanto de amor você tem. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E Paulo usa aqui duas metáforas, uma extraída da botânica e outra extraída da engenharia civil. Estando vós arraigados e alicerçados em amor. Em outras palavras, não é um amor raso, não é um amor superficial, não é um amor perfunctório, não é um amor de verniz, de discurso, um amor profundo. Quando você está andando e vê uma árvore frondosa, com a sua copa volumosa, por que que aquela árvore está de pé? Permanece de pé, suporta as rajadas de ventos, tempestades e fica de pé, porque ela tem raízes profundas. Por que que você caminha pelas grandes metrópoles do Brasil e do mundo, e vocês têm aqui bem pertinho, Balneário de Camboriú, onde estão os prédios mais altos do Brasil, e aquele prédio está de pé? É porque o calculista e porque o engenheiro civil cuidadosamente estudou
e entendeu que ele precisava de uma base firme, sólida, para manter aquele prédio de pé. Como é que você sabe que você está revestido com o Espírito Santo? Como é que você sabe que Cristo habita no seu coração, katoikel? É quando você ama, mas não com amor de discurso, não apenas um amor de palavras, mas um amor profundo, como as raízes de uma árvore, um amor sólido, como as bases de um prédio. Em outras palavras, se você não ama, não tem poder. Se você não ama, Cristo não é o dono das chaves do seu coração. A prova dos 9, nas palavras de Francis Schaeffer, a prova dos 9, o discurso irrefutável é se você ama, não de discurso, mas de fato e de verdade, com amor profundo, com amor sólido. Mas vejam vocês comigo, que Paulo vai fazer a seguinte colocação agora: a fim de poder descompreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. O que Paulo está dizendo aqui? Como é que eu sei que eu estou revestido com poder? Como é que eu sei que Cristo, katoikel, no meu coração habita e tem todas as chaves? Como é que eu sei que eu amo de verdade, com amor enraizado e sólido? É se eu convivo na minha comunidade cristã, para compreender com todos os santos. Até porque depois da Covid-19 aqui no Brasil e no mundo afora, muitos crentes disseram assim: quer saber de uma coisa? Agora eu sou crente na minha casa. Agora eu entendi que eu não preciso de igreja. Eu quero Cristo, mas igreja não. E eu preciso concordar com o nosso irmão lá do século XVI, chamado João Calvino, quando ele diz assim: quem tem Deus por pai, tem a igreja por mãe. Não tem crente isolado. Se eu cortar meu braço, ele morre. Ele só tem vida ligada ao corpo. Se eu pego uma brasa e tiro a brasa do braseiro, ela apaga e vira cinza. Se eu pego uma ovelha e a desloco do rebanho, ela vai ser presa fácil do predador. Então deixa eu dizer uma coisa para você: nós precisamos da igreja, porque nós somos igreja. Nós temos que desconstruir a ideia de consumismo religioso. Eu vou para a igreja buscar uma bênção. Não, você não é o centro do universo, Cristo é. Você não vem para a igreja buscar uma bênção, você vem para a igreja porque você é uma bênção. Você não vem para receber, você vem para dar. Você não vem para buscar, você vem para oferecer. Você vem para adorar. E agora convenhamos, irmãos, convenhamos uma coisa aqui. Quem já veio para a igreja com um nó na garganta, com a dor terrível, e o seu corpo e a sua mente, a sua alma dizia: fica em casa, você merece, e você vem assim mesmo? Pastor Lipão, quantas vezes eu já fui para a igreja e eu estava quebrado, e ali você recebe uma palavra e Deus te levanta. Quantas vezes você vem para a igreja e a maior necessidade sua não é de um sermão, é de um abraço. Precisamos uns dos outros. Você só vai compreender esse amor, a altura, a profundidade, o comprimento e a largura, quando você está com toda a igreja reunida, com todo o seu povo. Há pouco tempo uma mulher me ligou, membro da igreja, e disse assim para mim: pastor, eu estou ligando para o senhor, porque eu vou ficar numa igreja mais perto da minha casa, está longe para eu ir,
Então eu só estou ligando para o senhor porque eu resolvi ficar aqui perto de casa, está mais fácil para mim. Eu respondi para ela assim: minha irmã, só tem um problema. Você é tão querida, você é tão amada aqui, você é tão importante para esta igreja, que nós não podemos abrir mão de você. Essa mulher desatou a chorar do outro lado da linha e disse assim: pastor, eu não quero ir para outra igreja coisa nenhuma, mas eu precisava escutar isso do senhor hoje. Imagine se eu dissesse assim para ela: não, irmã, é verdade, só, é muito melhor só ficar aí perto mesmo. Ela ia dizer assim: está vendo aí, ó, não faço falta mesmo não, nem o pastor se importou comigo, está doido para me descartar mesmo. Nós somos carentes de amor. Um dia eu estou cumprimentando os irmãos na porta da igreja e chega uma senhora e disse assim: pastor, o senhor sabe por que eu valorizo tanto o seu abraço no final do culto? Eu falei: não, minha irmã, não sei, por quê? Ela me disse: porque é o único abraço que eu recebo na semana. Irmãos, nós somos uma família, nós somos um corpo, nós precisamos uns dos outros, nós só vamos compreender a grandeza deste amor em comunidade. Então não tem esse negócio de crente desigrejado não, nós somos uma família, e nós estamos conectados uns com os outros, para compreendermos este amor de Deus por nós. Mas Paulo prossegue, e diz assim, versículo 19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Eu chamo a sua atenção para dois verbos aqui. Primeiro, verso 18, compreender, e segundo, verso 19, conhecer. Compreender tem a ver com o intelecto, com o cognitivo, com o entendimento, com a razão, com a compreensão. Irmãos, o Evangelho de Cristo, ele é endereçado à sua cabeça. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas querem sentir, elas não querem pensar. Para elas o culto é sensório e não racional. Tem muita gente que acha que se você não tiver um calafrio na espinha, o culto não foi abençoado. E eu não tenho nenhum problema com as emoções. Aliás, Deus nos criou razão, emoção e volição. Mas eu concordo com o Mark Lloyd Jones quando ele diz o seguinte: a emoção verdadeira é aquela que é consequência do entendimento. Porque se eu apenas senti e não compreendi, na porta da igreja o tanque fica vazio de novo. Ou seja, se você entende a cruz de Cristo, isso não emociona você, então você não compreendeu a cruz de Cristo. Se você olha para o amor de Deus, o amor de Deus não constrange você, você ainda não entendeu o amor de Deus. Eu preciso compreender, e é por isso que esta igreja, louvado seja Deus, expõe Bíblia, expõe a Bíblia, expõe a Bíblia, livro após livro, expõe a Bíblia, para que você compreenda, para que você entenda. E agora vem a segunda palavra, e conhecer. Aí já não é mais intelectual mais, agora é experimental, é vivencial, é relacional. Como disse o pastor, não é apenas uma questão intelectual. Irmãos, tem muitos teólogos que nos dariam uma aula refinada, com precisão cirúrgica, das grandes verdades das Escrituras, mas estão secos como um deserto, sem vida como um poste. A ortodoxia é boa, a ortodoxia é insubstituível, mas a ortodoxia morta mata. Não basta eu conhecer, é preciso experimentar, é preciso me relacionar. Cristianismo não é uma coletânea de dogmas, cristianismo é relacionamento com o Deus vivo e uns com os outros. Pois bem, agora, por favor, acompanhe o raciocínio do apóstolo Paulo. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, e excede mesmo, gente. Você pode pensar que amor é esse?
Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte e morte de cruz. Você já imaginou o que é o próprio Deus ser cuspido no rosto? Ser esbordoado? Ser chamado de Beuzebu? Você já imaginou o fato de que ele foi para aquela cruz, não porque foi uma vítima do sistema, não porque não pôde lidar com o poder de Roma, não porque Judas o traiu, ou porque Pilatos o sentenciou, ou porque os sumos sacerdotes costuraram acusações contra ele, ou porque os soldados o pregaram naquele lenho. O que prendeu Jesus naquela cruz não foram os pregos, foi o amor dele por você. Esse amor não pode ser descrito em palavras, como disse o poeta: ainda que todos os mares fossem tinta, ainda que todas as nuvens fossem papel, ainda que todos os homens fossem escritores, ainda que todas as árvores fossem pena, nem mesmo assim se poderia descrever o grande amor de Deus por você em Cristo Jesus. Esse é o amor que excede todo o entendimento. Agora, quando você passa a compreender esse amor que excede todo entendimento, vem o pedido mais ousado da história. Eu não sei se tem um pedido maior do que esse. E Paulo diz assim: para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Preste atenção. Ele não diz para você ser tomado de Deus. Ele não diz para você ser tomado da plenitude de Deus. Ele diz para você ser tomado de toda a plenitude de Deus. Agora vamos entender um pouco. Quem é Deus? Quem é Deus? Só para recordar os atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, os atributos que só Deus os tem e não repartiu nem com anjos, nem com homens, lembraríamos que Deus é o quê? Autoexistente, que Deus é infinito, que Deus é imenso, que Deus é eterno, que Deus é imutável, que Deus é onipotente, que Deus é onipresente, que Deus é onisciente, que Deus é transcendente, que Deus é soberano. Paulo está orando para que você seja tomado de toda a plenitude de Deus. Mas quando eu afirmo que Deus é transcendente, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que Deus é maior que tudo quanto Ele criou. E agora eu lhe pergunto: qual é o tamanho do universo que Deus criou? Pergunte a um astrônomo, por mais peregrina que seja a sua inteligência, por mais robusto que seja o seu conhecimento, qual é o tamanho do universo que Deus criou? E ele, se for honesto, vai lhe responder assim: eu não sei. Eu não sei. Você e eu sabemos que o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. O que os cientistas sabem e afirmam, sabem hoje, porque amanhã pode mudar, é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. E agora Paulo está orando para que você e eu, frágeis vasos de barro, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Jamais alguém fez um pedido tão audacioso. O que me impressiona é que alguém poderia dizer: ô Paulo, você não está delirando não, meu filho? Você está preso, de repente está meio desgastado, meio chateado, de repente você sonhou um negócio meio estranho de noite, escreveu.
Porque não tem como. Quando você pensa um negócio desse, você ser tomado de toda a plenitude de Deus, se Deus é transcendente. Para que nós não pensemos que ele estivesse delirando, no verso seguinte, verso 20, ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer não mais, não muito mais, mas para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Uai, Paulo, mas espera um pouquinho só, você já acabou de fazer o pedido mais ousado da história, e agora você vem me dizer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais? Eu não estou te entendendo. Onde você quer chegar? Porque às vezes nós usamos essa expressão que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais em coisas comuns. Eu estou com uma inflamação no dedão do pé, e eu digo, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, e curar o dedão do seu pé, e é mesmo. Eu estou passando uma magrela financeira, e alguém diz, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, e tirar você desse poço de crise financeira, e é mesmo. Agora, depois que Paulo já fez a oração mais ousada da história, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus, ele vem me dizer, ora, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu não sei o que é infinitamente mais, depois que já pediu aquilo que é maior do que se possa imaginar. O que Paulo quer dizer? O que Paulo quer dizer é que não há limitação em Deus em revestir a sua igreja com poder no homem interior, para que Cristo tenha todas as chaves da sua vida, e tendo todas as chaves da sua vida, a prova disso é que você ama com amor profundo e enraizado, e que você na comunidade cristã possa compreender todas as dimensões do amor de Deus, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Se tem limitação, ela está em nós, não em Deus. Usando uma linguagem bíblica, é como aquela viúva que pediu muitas vasilhas emprestadas, e ela tinha uma botija de azeite, e enquanto tinha vasilhas vazias, o azeite jorrava e jorrava e jorrava e jorrava. Enquanto tiver disponibilidade em você, em mim, tem azeite jorrando, tem azeite jorrando, tem azeite jorrando, tem poder de Deus, tem graça de Deus sobre a nossa vida. Nunca Deus será limitado, Ele pode fazer infinitamente mais. Sabe o que eu penso? Nós só estamos arranhando a superfície. Tem mais, tem muito mais, tem infinitamente mais. Como é que Paulo termina essa oração? Não teria outro jeito de terminar, a não ser com doxologia, com exaltação a Ele. E Paulo diz assim: a Ele seja a glória. Onde? Na igreja e em Cristo Jesus, ou seja, no corpo e na cabeça. A Deus seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Permita-me ilustrar isso aqui em Filipenses 2. Sabe o que me impressiona em Filipenses 2? Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque Ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Satanás não era Deus e quis ser Deus. Jesus era, é e será Deus. Ele abriu mão, assumiu forma humana,
Ele a si mesmo se esvaziou, ele não foi esvaziado. Ele humilhou-se até a morte, morte de cruz, pelo que também o Pai o exaltou sobremaneira. Veja você, ele se esvaziou, mas ele não se exaltou. Estão percebendo a diferença? Ele não se exaltou. Quem o exaltou? O Pai. Até quanto o Pai o exaltou? Sobremaneira, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, ele se esvaziou, ele se humilhou, mas quem o exalta é Deus, e o exalta sobremaneira, e quando ele recebe toda a exaltação do Pai, ele devolve a glória para o Pai. Ele devolve a glória para o Pai. A ele a glória na igreja e em Cristo Jesus. Quando? Quando? O texto responde: por todas as gerações. Os nossos pais, nós, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, as futuras gerações. Nunca essa verdade vai ser mudada. Deus merece a glória, toda a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações. Para quando? Até quando? Para todo sempre. Então não há espaço para o homem ser glorificado. A glória pertence a Deus. E diante desta verdade magna, uma coisa é necessária: um sonoro amém. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. É a Ele a glória, é a Ele a honra, é a Ele o louvor, agora e pelas gerações futuras, para todos sempre. Aleluia.